Neste trabalho vamos tratar sobre urbanização e seu conceito, desigualdade urbana no Brasil e alguns problemas ambientais causados pela urbanização, como favelização, ilha de calor e inversão térmica. Urbanização. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Esse deslocamento também é chamado de êxodo rural. Provocou a mudança de modelo agroexportador para o modelo urbano e industrial. Um país é considerado urbanizado quando existe mais de 50% da população vivendo em meios urbanos. Até 1950, o Brasil era um país de população predominante rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o café. A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontravam em áreas urbanas, cuja oferta de emprego e de serviços como saúde, educação e transporte eram maiores. Em 60 anos, a população rural aumentou cerca de 10%, enquanto a população urbana passou de 13 milhões de habitantes para 138 milhões de habitantes, um aumento com mais de 100%. O Brasil hoje é considerado um país urbanizado, por ter cerca de 80% da população vivendo em meio urbano. As desigualdades econômicas e as dificuldades de determinadas regiões em se inserirem na economia nacional possibilitou a ocorrência de uma urbanização diferenciada em cada uma das regiões brasileiras. Na região Sudeste, por concentrar a maior parte das indústrias do Brasil, foi a que recebeu grandes fluxos migratórios vindo da área rural, principalmente da região Nordeste, a partir de 1960, com 57%. Foi a primeira região a registrar uma superioridade de habitantes vivendo na área urbana em relação à população rural. Na região Centro-Oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília, em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindo da região Norte e Nordeste. A urbanização na região Sul foi lenta até a década de 1970, em razão de suas características econômicas de predomínio da propriedade familiar e policultura, pois um número reduzido de trabalhadores rurais acabava migrando para as áreas urbanas. A região Nordeste é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização no Brasil. Essa fraca urbanização está apoiada no fato de que dessa região partiram várias correntes migratórias para o restante do país. E, além disso, o pequeno desenvolvimento econômico da cidade nordestina não era capaz de atrair sua própria população rural. Até a década de 60, a região Norte era a segunda maior urbanizada do país. Porém, a concentração da economia do país do Sudeste e o fluxo de imigrantes dessa para outras regiões fez com que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. Bom, agora nós vamos tratar sobre os impactos ambientais causados pela urbanização e suas consequências, que, de modo geral, são nas grandes cidades que se manifestam os maiores problemas ambientais, muito mais frequentemente que no meio rural ou nas pequenas cidades. Favelização. A industrialização gerou um acelerado processo de urbanização e, com isso, a criação de grandes centros urbanos, associada com a falta de planejamento urbano e a ocupação irregulares e desorganizadas, originou vários problemas socioambientais, gerando uma precária qualidade de vida urbana e ambiental. Visto que as ocupações irregulares geralmente ocorrem em zonas de preservações ou em locais próximos a rios e cursos d'água, em alguns casos, o processo de inundação de uma determinada região é natural, ou seja, aconteceria com ou sem a intervenção humana. O problema é que, muitas das vezes, por falta de planejamento público, loteamentos de bairros são construídos em regiões que compõem áreas de riscos. Em outras palavras, em tempo de seca, casas são construídas em locais que fazem parte dos leitos dos rios, e quando esses rios passam pelas cheias, acabam inundando essas casas. Em outros casos, a formação de enchentes está ligada à poluição urbana e às condições de infraestrutura, com a impermeabilização dos solos e da construção de ruas asfaltadas.
A água que normalmente filtraria no solo acaba não tendo para onde ir e desaba nos rios, que acumulam e transbordam, provocando enchentes. Outro problema ambiental causado pela urbanização são as ilhas de calor, onde a temperatura média costuma ser mais elevada nessas cidades urbanizadas do que nas regiões rurais próximas, ou seja, a formação de prédios que limitam a circulação do ar e, somada à retirada das árvores, contribui para a concentração do calor. É por isso que nas regiões centrais ou muito urbanizadas estão sempre mais quentes que o restante da cidade. Para entendermos melhor este fenômeno climático, podemos usar como exemplo a cidade de São Paulo, que é considerada uma ilha de calor. Como esta cidade tem grande concentração de asfalto, ruas, avenidas e concreto, prédios, casas e outras construções, ela concentra mais calor, fazendo com que a temperatura fique acima da média. Inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre devido ao rápido aquecimento e resfriamento da superfície em alguns locais e é agravado nos grandes centros urbanos devido à presença de poluentes como o gás carbônico. Desta forma, temos sempre uma camada mais baixa de ar quente subindo, acima uma camada de ar frio e um pouco mais acima outra camada de ar mais frio ainda que esteja descendo. Acontece que em alguns dias, com mais frequência durante o inverno, quando as noites são mais longas e a umidade cai, a superfície da Terra sobre alguns locais resfria muito rápido, criando uma camada de ar frio, abaixo da primeira camada de ar quente. O ar frio, como é mais denso, tende a ficar retido pela camada de ar quente, que está acima dele e a reter todos os poluentes consigo, uma vez que o ar quente não circula mais. Assim, temos uma inversão térmica, que costumamos ver sobre uma forma de uma faixa cinza alaranjada no horizonte.